Olá, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alexandro, mais uma vez aqui trazendo um vídeo sobre a minha reflexão na minha criação, no meu universo paralelo, a respeito do que eu penso e o que eu acho das coisas de Deus, a respeito da criação e a respeito de tudo que envolve a nossa vida. Estou fazendo esse estudo baseado no livro de Gênesis e tratando basicamente a respeito de como o homem agiu, ou como o homem passou a raciocinar, passou a pensar depois do capítulo 3 de Gênesis. Eu já expliquei como provavelmente seria antes da queda, eu já tratei disso em outros vídeos atrás, e agora eu estou começando a entrar, já fiz um vídeo anterior desse, que é a parte 1, falando a respeito da falsa filosofia do bem e do mal. Por que falsa filosofia do bem e do mal? Porque toda filosofia humana, a partir do ponto em que ela não tem uma construção a partir da palavra de Deus, a partir do conhecimento da Bíblia, ela é uma filosofia do bem e do mal. Ela é uma construção do próprio conhecimento do bem e do mal no homem, que trabalha para levar o homem à morte. Porque isso é o que Adão e Eva desejaram, obter o conhecimento do bem e do mal, como eu já expliquei no vídeo passado também, que era o desejo deles, conhecer o bem e o mal, para poderem seres iguais a Deus. Quando Deus diz que o conhecimento do bem e do mal os conduziria à morte. A serpente, que é Satanás, enganou eles e colocou na mente deles que eles seriam semelhantes a Deus. Que era o que? Era pessoas conhecedoras do bem e do mal, que seriam iguais a Deus, assim como Deus é em toda a sua criação e era toda a criação do universo. Eles seriam os criadores do seu próprio mundo, independente da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como tendo imagem e semelhança de Deus, eles não precisariam de tal conhecimento, de tal revelação do que era ser bom e do que era ser mal, porque tudo que eles precisavam vinha do próprio Deus. O próprio Deus, assim como uma videira verdadeira, Jesus disse bem claro lá em João 14, Evangelho de João, capítulo 15, no 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como Jesus disse, é o caminho. Adão sabia o caminho, Adão tinha toda a verdade e Adão tinha toda a vida. Ao pecar ele perde tudo isso, e é isso que Jesus vem trazer de volta na filosofia e na construção de vida do ser humano caído, entregue, escravizado pelo conhecimento do bem e do mal. Então esse conhecimento do bem e do mal, ele entrou na vida do homem e estragou tudo aquilo que era conforme a imagem e semelhança de Deus, que era, como Jesus disse, o Evangelho de João 15, ele é a videira verdadeira, e nós somos todos os povos da terra é o ramo. Aquele que tiver em meu Pai e não for dele, ele corta e joga fora para ser queimado. E todo aquele que é de Deus, ele poda, limpa para que dê mais fruto ainda. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, através da seiva, que é a videira verdadeira é Cristo, vai mandando alimento, vai colocando as suas obras para que o homem comece a dar as obras para Deus, para que haja a santificação completa nesse ser humano, para que ele se torne um ser totalmente santo e perfeito, aguardando o dia da redenção que é preparada para os filhos de Deus. Então isso aí não tem como o homem viver na terra sabiamente, no entendimento correto a respeito de como cuidar de si, como cuidar
do seu meio ambiente. Desculpa, o negócio aqui teve que coçar. Então, o ser humano, quando ele não tem esse padrão, ele não passou por esse processo e ele não está ligado na seiva, toda a filosofia humana a respeito da vida e do mundo, como a gente vê esses grandes filósofos que estuda, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou que nem Freud, que nem todos os outros pensadores, os gregos, os romanos, todo esse que constrói que tenta construir um mundo melhor para o próprio homem, tudo isso é baseado no caminho do bem e do mal, nesse aprendizado. Então, na sua própria consciência, o homem tenta construir o caminho do bem, mas ele não consegue, porque todo esse caminho está contaminado pela morte. E por mais que ele lute, por mais que ele tente, ele sempre vai cair no erro. Ele sempre vai se desviar para o mau caminho e não vai conseguir construir uma sociedade, não vai construir um povo, o qual verdadeiramente vai ter uma vida e uma vida plena em abundância. Porque essa vida plena em abundância, ela não pode existir na filosofia. Ela não pode ser aprendida e adquirida pela filosofia do bem e do mal que o mundo prega. Que esses filósofos e pensadores tentam, que nem Karl Marx tentou, Gramsci tentou, Stalin tentou, Lenin tentou, todos esses construtores, toda essa sociedade, inclusive algumas sociedades secretas que tentam implantar através de ditaduras e através de controle de massa e de pessoas, que nem maçonaria, que nem os Rosas Cruzes, que nem o próprio Papa e o Vaticano, que tenta impor o controle sobre a população, que nem muitas seitas americanas, que nem o satanismo, que nem as grandes famílias que tentam estabelecer um governo mundial, um governo global, através das grandes famílias, Rockefeller, Rothschild, inglesas, os Rothschild, os Bilderberg, os Rockefeller, acho que já falei também, George Soros, que tenta através da ONU implantar um governo mundial. Então existe esse conflito e essa construção e esse interesse em controlar a massa através de ideais que construa um mundo melhor para o ser humano, mas não tem como isso ser feito, porque todas essas ideologias de construção de um mundo melhor, elas estão sujeitas à morte, elas estão sujeitas à degradação, elas são criadas em cima de uma base, em cima de um conhecimento filosófico, em cima de mentes que estão dominadas, escravizadas pelo conhecimento do bem e do mal. E o propósito desse conhecimento do bem e do mal, imposta por Deus, é que o homem sempre trabalha e produza para sua própria vida o caminho da morte e nunca o caminho do bem, nunca o caminho de vida verdadeira em abundância. Então, eu estou rastreando e caçando desde Gênesis, eu estou fazendo a maior parte desses vídeos em cima de Gênesis, porque em cima de Gênesis é a base de todo esse pensamento e de toda essa construção, porque isso tem um começo, e esse começo vai se propagar e se alastrar até Apocalipse, até no último dia, tá? Enquanto a morte existir, vai haver seres e vai haver pessoas dispostas a trabalhar e a gerar esse tipo de comportamento e a aceitar a morte e obtendo o conhecimento do bem e do mal. Mas isso tem um fim, tá? Então, o que eu estou fazendo é rastrear como é que deu essa ação, como é que isso aconteceu. E a gente vai ver agora em Gênesis capítulo 3 e o verso 14, que é o quê? Que é o Adão e Eva aqui vai ser desligado da sua fonte de vida diária, da sua fonte de conhecimento, sabedoria, de tudo que era necessário para a sua vida, o qual ele
ele não precisava se esforçar, ele não precisava trabalhar, ele não precisava fazer nada, ele recebia direto de Deus, porque o próprio texto diz que Deus vinha a ter comunhão com Adão e falar com Adão. Então o Adão era o regente de Deus na terra e ele tinha um domínio de toda a natureza de Deus, toda essa complexidade de natureza. Adão tinha uma super inteligência. O ser humano não era nenhum homem das cavernas, não era nenhum burro, retardado, idiota, que nessa filosofia satanista ensina do homem das cavernas. Isso aí não existe. Existiu o homem das cavernas, existiu, mas por outros, pelo próprio conhecimento do bem e do mal, que se afastaram de Deus e foram viver pior do que bicho do mato. Isso aí existiu, mas por causa da ignorância do próprio homem, e não era todos. Sempre existiu gente que pensava e raciocinava e construía, mesmo sendo o conhecimento do bem e do mal, mas conseguiu se manter com raciocínio e intelecto, ainda pensando e criando e agindo, que é ser imagem e semelhança de Deus, mas agora uma construção que o leva à morte, tá? Ser humano nunca foi retardado, imbecil, idiota, cabeça oca. O ser humano sempre conseguiu pensar e raciocinar, mesmo no caminho da morte ele sempre conseguiu pensar e raciocinar, tá? Então vamos começar. Eu vou começar a leitura e depois eu vou discorrendo. Então o Senhor disse a cobra, no caso a serpente. Isso aqui é uma tradução. Eu tô usando essa tradução aqui porque eu estou sem outra tradução. É a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Ela é uma leitura mais bem simplificada, é como se fosse uma conversa. Então o Senhor Deus disse à cobra, ou à serpente: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar e se arrastando pelo chão, e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também será inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você pisará o calcanhar do descendente dela. Para a mulher Deus diz: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muitas dores darás luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele te dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinho, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte à terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. E o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem, e no lado leste do jardim pôs os querubins, o anjo, e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, vamos ver isso aqui, dentro desse meu pensamento, conhecimento do bem e do mal. O castigo, se a gente for analisar, se a gente for ponderar, o castigo de Deus ao mesmo tempo
ele ele é ele é a misericórdia de Deus, porque Deus poderia ter eliminado, inclusive ele poderia ter eliminado o próprio animal, e Deus disse: por causa do que você fez, entre todos os animais você receberá essa maldição, de hoje em diante você vai vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Então quer dizer, Deus podia ter eliminado o próprio animal e toda a sua raça e descendência, Deus não fez. Por misericórdia, Deus deixou o animal ainda vivo, e ele diz: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Essa te esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar do descendente dela. Esse versículo aqui eu também já trabalhei nisso, tem outros vídeos meus passados, se você quiser ver, vai lá e veja, quando eu trato a respeito do como se deu a verdadeira queda do homem, tá lá no outro vídeo que eu fiz, né? E eu já tratei disso já em outros vídeos, então eu não vou ficar explicando isso aqui de novo, falando a respeito desse descendente e quem é esse descendente e da onde é que ele nasce, que é da própria descendência de Satanás, tá? Então, de dentro de todos os conhecedores do bem e do mal, de todas as pessoas que vivem buscando o conhecimento do bem e do mal, Deus ia trazer um descendente da mulher, que esse ia ferir a cabeça, que é toda essa maldição do conhecimento do bem e do mal que leva o homem à destruição. Esse ia ferir a cabeça e esse somente ia ferir o calcanhar, que é a morte de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a morte foi só como ferir um calcanhar do homem, que fazendo alusão a uma batalha onde dois soldados, um mata o outro, mas o que um soldado conseguiu fazer no outro foi apenas ferir o calcanhar. Quer dizer, é um dano que daqui a pouco passa e não faz muito sentido, não traz tanto prejuízo, não traz prejuízo algum na vida da pessoa, porque isso se sabe fácil. Então não teve prejuízo nenhum na vida de Cristo Jesus, porque ele ressuscitou. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filho. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele te dominará. A versão hebraica, você terá desejo para estar com o seu marido, no original ela sugere uma questão de conflito. Terá desejo contrário ao seu marido, não é mais uma aceitação que nem antes, porque a gente vê no verso Adão põe o nome Adão no verso 20, 3:20, e o homem pôs na sua mulher o nome de Eva, porque no começo da criação Adão chamou Eva de varoa, né? Que é tirada do varão, né? Que é um sinônimo do que era o próprio Adão, porque eles tinham uma vida de íntima comunhão, e os dois eram como se fosse uma só pessoa de fato. Então não tinha necessidade de haver um nome específico, porque como Adão deu nome a todos os animais, porque Deus mandou Adão dar nome a todos os animais, significando que Adão era como se fosse o vice-rei de Deus, como se fosse o próprio Deus tendo domínio sobre toda a natureza, dominando sobre os animais. Mas esse domínio ele não exercia sobre a sua esposa, porque os dois eram como se fosse um, que é o que vai ser resgatado também no Novo Testamento, na vida dos filhos de Deus. E pôs o nome da mulher, o nome Eva. Então, ao dar nome, depois da queda, a Eva, ele está tomando posse. E ao tomar posse, é como se estivesse dando nome a todos os animais, e ele toma posse disso.
Por quê? Porque esse é o processo do conhecimento do bem e do mal, onde o homem já começa a agir e começa a criar o seu próprio futuro, começa a imaginar, porque ele diz assim, essa será a mãe, porque ela é mãe de todos os seres viventes. Então, na cabeça de Adão, como ela vai ser mulher dos nossos filhos futuros e dos seres viventes, então ela é minha mulher e agora eu estou tomando posse dela. E pelo hebraico original ela se manifestaria contrária, e isso a gente não precisa ir longe, a gente não precisa ser um filósofo, a gente não precisa ser um psiquiatra, precisa ser um psicólogo para entender que isso realmente é verdade, né? É só a gente ver os nossos relacionamentos dentro de casa. 99,99% dos relacionamentos, ou quase 30% ou 40%, acho que eu estou sendo muito otimista em querer colocar 99,9%, né? Eu acho que uma boa parte das mulheres sempre tem esse desejo de estar dominando, e a gente vê hoje em dia de fato a mulher assumindo, né, todas as prerrogativas dentro da sua casa, sendo o cabeça da casa e não mais o homem sendo o cabeça, né? Porque essa natureza da mulher está sobressaindo em cima da natureza pecaminosa do próprio homem. Então o homem é errado, a mulher é errado, e agora a natureza da própria mulher está subjugando a própria natureza do homem. Então isso aí é uma criação do bem e do mal, está lá, Deus colocou essa, e você terá desejo para com o seu marido, e ele vai te dominar. Então esse domínio constante do homem sobre a mulher, isso vai ser desfeito lá em Cristo Jesus. Jesus vai trazer a ideia de novo de igualdade. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita, e você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Você fez o que sua mulher disse. Quer dizer, ele deixou de ser conforme mais semelhança de Deus, ele deixou de receber de Deus a revelação e creu na palavra da sua própria esposa e comeu da fruta. Você fez o que sua mulher disse. Porque lembra, Deus disse, quando Deus disse, o homem faz. Ele fez o que a mulher disse. Você fez o que essa mulher disse. Veja bem, a palavra sempre se repetindo. As pessoas dizem, o outro disse e você faz, né? Hoje isso se reflete um pouquinho dentro da igreja, que as pessoas estão dizendo e nós estamos fazendo. Nós não estamos indo na palavra de Deus conferir, verificar e viver conforme os mandamentos de Deus. Não, a gente está fazendo o que o pastor diz, o que o presbítero diz, o que o ancião disse, o que o padre disse, o que o papa disse, o que o vizinho disse, o que qualquer pessoa disse, a gente faz. A gente toma aquilo e começa a construir um futuro. Quando nós rejeitamos o conhecimento de aprender a respeito do que Deus diz de Gênesis e Apocalipse, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla, a leitura sem cessar de Gênesis e Apocalipse, para fechar completamente o conhecimento da vontade de Deus na vida de todos nós, tá? Então fica só no que os outros dizem, não vai viver o que Deus diz na sua palavra, vai viver o que os outros dizem. Então foi isso que ele fez o que a mulher disse e comeu do fruto que eu proibi que não comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Aí aqui Deus já começa a trabalhar na construção, trazendo uma maldição para a terra, tá? Aqui no caso terra, tá se referindo, não como Moisés está escrevendo, e vai haver essa tradução no futuro. Aqui a palavra quer dizer, é os céus e a terra, por causa do que você fez, maldita será os céus e a terra por tua causa. Então quer dizer, para que o homem pudesse, é o que eu já disse antes também,
para que o homem pudesse ter um conhecimento total do que é ser um ser maligno, ele precisa ver diante de todos os seus olhos a corrupção, tá? O homem precisa ver, porque o homem, ele constrói o seu futuro, ele projeta o seu futuro no conhecimento do bem e do mal, observando toda a natureza, observando tudo que está à sua volta, vendo a corrupção e a degradação do seu meio natural, a sua consciência maligna, a sua consciência contaminada pela semente do conhecimento do bem e do mal, vai mostrar a ele essa corrupção, ele vai ver, ele vai começar a filosofar, ele vai começar a construir e projetar o seu futuro em cima da natureza caída, em uma natureza sem Deus. E o homem sem Deus, vendo essa percepção, ele afastado de Deus, ele vendo toda essa degradação, a sua mente a mente do homem rejeita Deus, e pela falta da ausência de Deus e do poder de Deus iluminando ele, ele começa vendo a natureza de Deus, os céus e a terra, sofrendo essa degradação, ele começa a construir o seu próprio futuro, porque essa é a intenção de Deus, é trazer essa maldição sobre a terra, porque ele fala assim, por causa do que você fez, a terra será maldita. Quer dizer, a terra se tornou o quê? Corrompida, porque antes todas as coisas, as árvores provavelmente não morriam, os animais não morriam, não havia destruição, não havia uma degradação física, moral e natural em toda a natureza de Deus. É depois da queda de Adão, Deus tem que fazer com que o meio ambiente se torne um ambiente degradável, para que o homem veja com seus olhos e veja a degradação e a destruição, e ele construa o seu futuro em cima dessa realidade à sua volta. Então ele é como nos dias de hoje mesmo, sempre foi assim. O homem da ciência, o homem que estuda o seu meio natural para tentar projetar uma vida melhor e uma construção melhor, ele vê nessa corrupção, a mente dele engana ele, a semente do bem e do mal, e ensina ele vendo isso aí, e em vez dele buscar em Deus a sua sabedoria, para que ele possa construir um meio, um ambiente melhor para a sua vida, não. Ele busca na própria natureza, degradada e caída, a sua filosofia de vida, o seu conhecimento de vida, e ao analisar essa própria natureza, o próprio meio ambiente, ele começa a ver essa degradação, e ele começa a criar um pensamento e uma construção de morte. Por quê? Porque o que ele vê é uma natureza que se degrada, é uma natureza corrompida. Então ele começa a imaginar no seu coração que ele deve ser igual. Entendeu? Assim como a natureza se degrada, ele deve trabalhar nesse mesmo sentido. Na observação, não é isso que a ciência diz, né? Você sugere uma hipótese e você vai analisar, e ao analisar todas as hipóteses, e você vai pegar partes por parte e vai estudando, e daí pode surgir uma teoria, e essa teoria pode virar uma lei ou não, dependendo da observação. Então o estilo de vida do homem fora do jardim de Deus, observando a natureza, ele cria uma hipótese filosófica na sua mente, e ele põe isso em teste, e isso acontece conforme ele quer. Então isso vira uma teoria, e daí da teoria acaba se tornando uma lei. Só que tudo isso é criado em cima de um mundo e de um ambiente físico maldito, amaldiçoado, que é proposital de Deus, para que o homem mau construa toda a sua vida e vá construir um caminho de morte. E é isso que os homens estão fazendo até hoje, os homens que vivem sem Deus. Então por isso que a terra teve que receber a maldição, porque o meio ambiente
Paulo vai falar isso também em Romanos, porque a natureza de Deus, o homem vendo a natureza de Deus, e o homem sem Deus, em vez dele glorificar Deus por toda a criação de Deus, apesar dela sofrer, estar debaixo da maldição, em vez do homem buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus para louvar a Deus, apesar da natureza, mas entendendo que foi Deus que criou essa natureza e Ele vai trazer a restauração, não, ele pega a própria natureza, assim como a natureza está debaixo de uma maldição, ele também constrói o seu mundo debaixo desse próprio raciocínio, seu próprio pensamento e maldição. Então, isso leva o homem ao quê? Isso leva o homem à idolatria, porque Paulo fala, o homem, vendo toda a natureza de Deus, o homem rejeitou a Deus, e ele só vendo a maldição e a morte na natureza de Deus, ele começa a buscar nessa própria natureza um ponto de idolatria, porque ele passa a idolatrar essa própria natureza, ele passa a idolatrar árvores, ele passa a idolatrar animais, ele passa a idolatrar a si mesmo, porque ele está buscando um ponto de referência e ele não consegue achar, porque a sua mente está sem Deus, está sem a iluminação do próprio Deus para construir a sua realidade de vida. Então ele vai construir, observando a própria natureza de Deus, ao tentar identificar Deus na natureza de Deus, ele não consegue achar Deus. Mas daí o que ele faz? Ele pega essa própria natureza de Deus, que está debaixo de maldição, e começa a adorar como se fosse Deus essa própria natureza, porque todo homem tem a necessidade de Deus. Como ele não acha Deus na própria natureza de Deus, ele começa a criar idolatria em cima dessa própria natureza de Deus, por causa da terra que foi amaldiçoada. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinho, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai vir à terra outra vez. Então, outra maldição de Deus agora imposta ao homem. O homem antes não precisava trabalhar no pesado, agora ele vai ter que trabalhar pesado nessa própria terra maldita e amaldiçoada. Já é uma condição ruim para o próprio ser humano, e assim como o homem foi feito do pó, ele tem que tornar-se ao pó. Terá de trabalhar pesado, tem que trabalhar pesado mesmo, isso até hoje está aí. O homem pôs o nome na mulher, Eva. Eu já expliquei sobre isso, que é essa dominação do homem. E agora, todo o trabalho do homem será pesado, suado. Por quê? Porque a sua necessidade física não é mais imortal. Então, não é mais conforme, é mais semelhança de Deus. Então, quer dizer, o homem recebia a própria vida, o seu próprio alimento vinha do próprio Deus. Agora não tem mais alimento do próprio Deus. O homem vai ter que usufruir da terra, trabalhar numa terra maldita e dura e pesada, suar, ralar, para poder conseguir o seu próprio alimento. Isso figurando o desligamento do homem em relação ao seu próprio Deus. Quando ele recebia alimento do seu próprio Deus, agora ele vai ter que criar o seu próprio alimento, a sua própria realidade, colocando na mente do homem que toda a sua filosofia de vida, tudo aquilo que for necessário para a sua vida, você, Adão e os seus descendentes, agora vai ter que construir a partir de vocês mesmos. A partir do quê? A partir do conhecimento do bem e do mal, porque foi isso que Adão e Eva desejaram, conhecer o bem e o mal, achando que seria igual a Deus na criação de Deus. Seriam iguais a Deus no poder, na majestade e na glória de Deus, quando do contrário,
Eles vão ser imagem e semelhança de Deus na terra, só que agora numa construção a partir do bem e do mal, que tudo que eles fizerem na terra tem que culminar e levar eles para o mal, tá? Levar para sua degradação física e sua morte. E não é mal só no sentido de morte física, é mal moral, é mal intelectual, é mal em tudo. Em toda a sua vida o homem vai se degradar moralmente, fisicamente, em tudo o homem vai se autodegradar, família, tudo vai ser uma construção que leva o homem ao mal, tá? O homem terá de trabalhar no pesado, isso eu também já falei, até que torne a terra, pois a terra você fosse formado. Então o homem vai virar terra outra vez. O sentido que eu falei aqui no começo, eu fiz toda essa digressão, que é sair fora do ponto, para mim trazer no final a parte do que eu quero que a gente possa entender, é o seguinte: Deus podia ter pegado o homem e ter simplesmente dado um pé na bunda e ter chutado para fora do jardim do Éden. Vai viver sua vida aí, vai viver do jeito que você quer e do jeito que você imagina. Não é isso que você queria? Viver a partir de você mesmo, né? Você pensou que você seria igual a eu, você foi enganado e você desejou e quis ter essa vida fora, produzir o seu próprio alimento, produzir a sua própria vida, então agora vá. Mas não, Deus é justiça, mas Deus também é amor, e aqui se manifesta o amor de Deus. Tudo isso é a lei de Deus para o homem viver fora do jardim, mas ainda viver num padrão de lei e de justiça, com algum conhecimento de Deus. O que Deus está fazendo aqui para o homem é misericórdia. Deus ainda está proporcionando uma lei e ainda está ajudando o homem. Quer dizer, Deus, ao propor e a colocar entre aspas, essa maldição, Deus ainda está proporcionando uma forma do homem ainda viver na terra sem Deus, mas sabendo um padrão que Deus exige para a vida dele. Tá bom, não, você vai para lá, você vai ter os seus descendentes, mas eu já vou deixar pré-estabelecido um padrão de vida que você vai ter que viver, tá? A mulher vai ser assim, vai ter filho assim. Eva provavelmente não tinha filho, mas vai acontecer, vai ser assim. A mulher vai viver assim, sujeita ao homem, o homem vai viver assim, sujeito a toda uma escravidão no mundo, vai ter que trabalhar e suar. Então Deus está detalhando a lei que é para o homem viver fora da presença de Deus, porque como o homem não vai ter mais condição de ter relacionamento com Deus e vida direta com Deus, por causa do pecado do erro, então Deus, pela misericórdia, está colocando a lei, o qual eles têm que viver lá fora. Então eles vão pegar essa lei de Deus aqui, que Deus coloca aqui. Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal, e ele não deve viver para sempre. Então quer dizer, Deus vai pôr um limite no tempo de vida, que é misericórdia, porque o homem não vive eternamente. Já pensou Adão até hoje, ou os descendentes de Adão até hoje, vivo debaixo da escravidão, do pecado e da morte? Como é que esse mundo não seria terrível? Já pensou se Deus não tivesse acabado com toda aquela raça de gente lá no dilúvio? Como que seria essa gente até hoje ainda? Então quer dizer, é uma misericórdia de Deus no próprio homem para dar fim ao pecado, ao erro daquele momento, e trazer mais conhecimento e tentar fazer com que o homem se volte e busque a Deus, por causa do seu conhecimento do bem e do mal. Em algum momento, em algum ponto, os filhos de Deus, vendo esse bem e o mal, vai se voltar para Deus. É aí que é manifestado os filhos de Deus. Quando o filho de Deus percebe que ele se meteu numa enroscada, e que para ele sair desse mundo pecaminoso e destruído, qual ele é escravo, ele tem que se virar para Deus e buscar Deus, porque o próprio Deus é que coloca a ele esse desejo e essa autonegação de buscar a Deus, vendo toda a maldade e corrupção. Então Deus dá o fim. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que cultivasse a terra, o qual havia sido formado.
Deus expulsou o homem e pôs uma espada para que o homem não entrasse mais ali no jardim do Éden. Então, todo esse propósito de Deus em dar toda essa maldição que para o leitor de Moisés e para quem Moisés estava escrevendo, era como se fosse uma maldição de fato. Mas hoje nós entendemos que isso é uma misericórdia de Deus. Deus está dando leis para que Adão e seus descendentes vivam fora do jardim do Éden e busque sabedoria nessas leis e nessas palavras de Deus a ele, para que ele possa viver segundo o que Deus quer e não segundo o que eles vão passar a construir. Porque a gente vai ver depois em Caim, em Abel, onde Caim usou, vendo o mundo à sua volta, buscou sua própria sabedoria para poder criar e projetar o seu próprio futuro, tá? E Abel vai buscar a verdade de Deus e vai praticar segundo as obras de Deus para ele se chegar a Deus. E Caim vai fazer o contrário. E aí a gente vai rastrear e ver que toda a geração de Caim e depois posteriormente uma geração de Adão vai viver segundo o seu próprio pensamento e vai construir o seu mundo fora da lei de Deus e fora do padrão de Deus. E a gente vai ver isso no próximos vídeos, tá? Então, o raciocínio final que eu quero que você entenda aí, para a gente entender o que? Essas leis de Deus aqui, expulsando o homem do jardim do Éden, é misericórdia de Deus, porque Deus podia expulsar para fora e não dar lei nenhuma e não dar padrão nenhum de vida para que eles possam viver aqui na terra. E assim como a descendência de Caim criou o seu próprio mundo, eles iam criar seu próprio mundo. Então isso vem do próprio Deus por amor e por misericórdia. E a gente vai rastrear isso depois, mais para frente de novo. Tá? Então um abraço, fica aí, dê o seu joinha, faça o seu comentário, se você gostou ou não. Inscreva no meu canal que a gente vai estar estudando.